Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Liviette, eu sou psicóloga clínica e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre uma técnica que eu utilizo muito com os meus pacientes na clínica. É a técnica de relaxamento de respiração diafragmática. Já ouviu falar? Essa técnica é uma técnica que tem embasamento científico, então foram feitos vários estudos por psicólogos e médicos e outros também que verificaram, o quanto que essa respiração realmente ajuda pessoas que têm alguma questão com a ansiedade ou algum diagnóstico de ansiedade. Mas por que essa técnica é tão boa? Então eu vou te explicar um pouquinho como é que ela funciona e por que ela funciona para a ansiedade. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico ou um ataque de nervoso, a gente começa a ter sintomas de ansiedade. Esses sintomas, eles podem ser sintomas como falta de ar, taquicardia, palpitação, tremor, formigamento, suor. E quando a gente começa a ter esses sintomas, a pessoa ela já está com um nível elevado de ansiedade. O que essa técnica vai fazer? Ela vai tentar cortar esses sintomas, ajudando a pessoa a relaxar, a aliviar o que quer que esteja causando ansiedade nela, naquele momento. Então, a ideia é que quando a gente começa a ter uma crise de ansiedade, a gente começa a ter falta de ar e esses sintomas da ansiedade, começa a entrar menos oxigênio no nosso organismo. Nisso que entra menos oxigênio no nosso organismo, o nosso organismo para e fala, opa, tem alguma coisa errada, por que está entrando pouco oxigênio no organismo? E ele acende um pisca-alerta dentro do nosso organismo. Essa reação é uma reação instintiva, é um mecanismo de proteção do nosso corpo para que a gente possa procurar ajuda. Então a gente começa a ter mais sintomas de ansiedade para a gente justamente procurar ajuda. Mas o que acontece? Às vezes essa crise de ansiedade não é porque a gente está em perigo, mas é porque a gente está ansioso, com medo de alguma situação, mas que não vai ter risco de vida. Então, o que a gente precisa entender? Que a gente precisa modular a nossa ansiedade nessas situações em que a percepção de perigo não significa um perigo real para a vida. Então, a respiração diafragmática ela vai ajudar nisso. Quando a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a fazer uma coisa chamada hiperventilação. Então, a gente começa a ter uma respiração curta, ou a gente começa a respirar em intervalos, prendendo a respiração, e isso faz com que o organismo entenda que a gente está em perigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar a hiperventilação. Como é que a gente faz isso? Com a respiração diafragmática, a gente vai respirar não com o tórax, a gente vai respirar com a barriga. Então, quando a gente respira pela barriga, aqui no meio do nosso abdômen, a gente tem o músculo do diafragma. Quando a gente respira pela barriga, expandindo a barriga e retraindo a barriga, a gente está puxando o músculo do diafragma, fazendo com que o nosso pulmão expanda a máxima capacidade. Conforme o nosso pulmão expande o máximo que consegue, entra bastante oxigênio no nosso organismo e o organismo vai começar a relaxar e a crise de ansiedade vai ser controlada. Então, é assim que a respiração diafragmática funciona, fazendo com que entre bastante oxigênio no organismo e a gente relaxe. Então, a respiração diafragmática é uma técnica de respiração e de relaxamento. Então, ele vai ajudar a gente a relaxar. E é uma técnica que não é só utilizada na ansiedade. A gente vê a técnica de respiração diafragmática sendo usado em contextos como canto, como gravação de voz, Então, dublagem e é a respiração do bebê. Quando a gente olha para um bebê, a gente percebe que a barriga do bebê sobe e desce muito expressivamente. Por quê? O pulmão do bebê ainda não está preparado para funcionar. Então, os bebês eles fazem a respiração diafragmática também. Então, essa respiração ela é usada em outros contextos e para a ansiedade foi verificado que ela também tem uma eficiência, uma eficácia muito boa. Porém,
tudo que é relaxamento não é de uma hora para outra que vai ajudar, que vai fazer uma diferença expressiva. Então, a respiração diafragmática é uma técnica que vai progressivamente fazendo diferença e ajudando a gente a modular a ansiedade. Então, o que eu sempre falo para os meus pacientes é que não vai ser na sua primeira crise de ansiedade que você vai fazer a respiração diafragmática e pronto, sumiu, nunca mais tive uma crise de ansiedade. Não, né? É fazendo todos os dias a respiração diafragmática. Então, o que eu indico para os meus pacientes é todo dia, pelo menos 5, 10, 15 minutinhos ou 5, 10, 15 respirações, faz a respiração diafragmática. Mesmo que a pessoa já tenha feito de manhã a respiração diafragmática, mas teve uma crise de ansiedade à tarde, faz de novo a respiração diafragmática. Por quê? Com o tempo, nosso organismo vai se acostumando a essa respiração, a relaxar o corpo mais rapidamente. E isso ajuda a gente a modular a nossa ansiedade, cortando a hiperventilação e cortando os sintomas da ansiedade. E ajudando a gente a lidar com o que quer que esteja acontecendo que está fazendo a gente ficar ansioso. Mas às vezes a terapia também vai ser necessária, porque às vezes o que está causando ansiedade pra gente não está muito claro, é muito complexo e a gente precisa de um suporte, de uma ajuda para ajudar a gente a identificar, analisando e criando estratégias, formas de lidar com o que está causando ansiedade na gente. E agora, para finalizar, eu vou explicar um pouquinho como é que faz a técnica da respiração diafragmática. Então, primeiro, é uma técnica de relaxamento, sempre lembra disso. Então, você tem que estar confortável onde quer que você esteja. Então, você pode fazer essa respiração sentado, ou deitado na cama, ou sentado no sofá, ou mesmo às vezes até de pé. Contanto que você esteja numa postura, numa posição que permita você ter um mínimo relaxamento do corpo, tá? Como é que a gente vai fazer essa respiração? Eu sempre indico para os meus pacientes, as primeiras vezes, fazer essa respiração com a ajuda das mãos, né? Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente coloca uma mão no nosso peito e a outra mão na nossa barriga. A ideia vai ser que a mão do peito não vai mexer, ela vai ficar paradinha aqui, sem fazer movimentos muito intensos. Já a mão da barriga, a gente vai ver que ela vai fazer um movimento um pouco mais intenso de subir e descer. É assim que a gente sabe que a gente está respirando pela barriga e não pelo tórax, tá? Então, essa respiração vai ser assim. Eu posso respirar pela boca, pelo nariz, o que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca. Então, primeiro eu vou inspirar, expando a barriga o máximo que eu consigo. Depois eu vou expirar, puxando a barriga o máximo que eu consigo para dentro. Então, inspira, expira. E é assim que a gente vai fazer essa respiração. A mão é para ajudar a gente a aprender, mas depois não precisa utilizar a mão, tá? E a ideia é que a barriga ela vai subir e ela vai descer. E isso vai fazer com que entre bastante oxigênio no nosso organismo, tá bom? Então, era isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha gostado, espero que essa técnica ajude você a melhorar um pouquinho essa questão da ansiedade e testa, porque faz diferença, é uma respiração muito boa, tá bom? Muito obrigada e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijos, até!